Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estamos dando início a mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi, que semanalmente vem ao ar para tratar de assuntos relacionados ao projeto micaélico, transição planetária, operação resgate, exílios e prisões planetárias, evolução multidimensional, enfim, assuntos que possam potencializar a nossa ascensão consciencial. E o assunto do vídeo de hoje tem como título Desmistificando a sua alma, ou seja, desmistificando o conceito religioso de alma. Esse assunto que nós vamos tratar aqui no vídeo hoje, ele já foi abordado ontem, né, ao vivo e a cores, lá na sede do Instituto Samadhi, no Recanto das Emas. E hoje pela manhã, pela manhã, quando eu abri o, os arquivos para começar a fazer esse vídeo, aí me veio uma série de ideias, né, com relação ao assunto tratado, e aí eu entrei nos slides e comecei a modificá-los. Parece que teve um download, porque realmente eu acho que a apresentação dos slides agora está melhor do que ontem, né? Agora, vamos ver se no vídeo eu consigo reproduzir essa melhora de qualidade, tá? Com relação à apresentação do assunto, certo, pessoal? Mas então, assim, antes da gente começar a entrar no assunto propriamente dito, vamos fazer o nosso ancoramento, certo? Então, para tanto, eu convido a todas e todos a irem fechando seus olhos, colocando foco na respiração, certo? Para estabelecer a tão necessária interiorização para o ajuste da nossa base cognitiva, junto às estruturas de conhecimentos mais sutis, que de uma certa forma nos tiram da zona de conforto dimensional, colocando-nos em uma zona além fronteiras, para uma zona multidimensional. E, para tanto, elevemos nossos pensamentos, sentimentos e emoções aos mais altos degraus desta multidimensionalidade, assim como colocamos nossa atenção também na infraestrutura que dá suporte a esta realidade. Sintonizamos para esse ancoramento a supramônada direcionada a esse projeto Avatáricos, suas mônadas, seus Voronandeques, Laronandeques, Melquisedeques, Voronandeques. Sintonizamos a aliança unida de planetas do quadrante Teta, as federações sistêmicas sob a direção de Alcione, a Confederação Intergaláctica Local de Nebadon, a Confederação Multidimensional, a Supraconfederação de Orvoton. Mediante suas frequências, buscamos sublimar nossa reconexão e ativação das memórias estelares para que, neste encontro, os conhecimentos transcendentais tenham um significado agregador para o nosso esforço ascensional. Que os aspectos positivos de nosso mental superior sejam autorizados a compartilhar esta nossa busca por mais compreensão dos conhecimentos chaveados, face à nossa até então imaturidade multidimensional. Que os guardiões deste módulo, chamado Samadhi, se façam presentes em comunhão com as forças telúricas e com os guardiões de cada avatar aqui presente, representando suas egrégoras, nos interesses de suas hierarquias, na proteção e preservação desse espaço multidimensional de cura e de conhecimento. E assim encerramos este assentamento com o mantra da transformação. Kanshan Fan, Kanshan Fan, Kanshan Fan, de Jai Shiva Om Shivankara, de Jai Shiva Om Shivankara, Harion, Harion, Hari Onkara, Hari Hari, Hari Hari, Hari Onkara. Selamat Mai, que estejamos todos bem, que estejamos sintonizados com nossas egrégoras e que seja-nos permitido ver um pouco além de nossos horizontes. Selamat Mai.
Selamatumai, Selamatumai. Agora, cada um vai retornando no seu momento a nossa dimensão, para que a gente possa, então, depois de sintonizados, né, com as nossas frequências mais elevadas, possamos, então, dar início à nossa apresentação, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que compõe a nossa imaterialidade? A alma ou o mental superior? Bom, o termo alma, ele já é conhecido de todos, né? É um termo, para nós, bastante antigo, ele já tem alguns milhares de anos, né? E enquanto que o termo mental superior, ele, de uma certa forma, é um neologismo, né? Ele vem, se eu não me engano, do berço da teologia, da teosofia, que tem, no máximo, uns 150 anos, né? Então, é um termo novo, né, para o nosso entendimento. E, por isso, não é um termo muito conhecido, né, pelas massas. Só quem trata ou quem estuda mais acuradamente os temas de ordem transcendental, né, tem uma noção do que vem a ser o mental superior, ou o significado do mental superior. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Etimologicamente, alma deriva do latim, do termo, né, em latim, animus, ou anima, que significa o que anima. Anima o quê? Anima o corpo, né? Anima esse quaternário biológico, né, que nós somos possuidores, entre aspas, né, porque é um corpo emprestado, né? Bom, em grandes pilares religiosos, como o judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, xamanismo, essas vertentes religiosas, todas elas creem em alguma versão do eu que sobrevive à morte física, com vários nomes. Vamos ver aqui alguns. Eu vou pegar aqui uma colinha aqui, tá? Então, vamos lá. Para o xamanismo, alma viria a ser a essência vital, ok? No taoísmo, aí tem uma bifurcação do conceito de alma, né? Eles entendem como Hum, que é a parte etérica, né, dessa estrutura, e Po como a parte corpórea. Então, quando a consciência ascende, né, ela se transforma em Hum, né? E quando essa matéria, essa estrutura, ela fica apegada aos aspectos da materialidade, né? Eles falam que o Po fica vagando pelo mundo, né? Pelo mundo da matéria. Já o espiritismo entende a alma como o espírito encarnado em um corpo físico, ok? No budismo, eles não têm bem um conceito de alma, como as outras filosofias, né? Mas eles chamam de anatta, que seria tipo um fluxo consciencial que migra de um corpo para o outro. Eles chamam do não eu, ok? No hinduísmo é o Atman, né? No islamismo é o Hu, Rush, aliás, é o Rush, então nós vamos confundir com o Rum, né, do taoísmo, ok? Então, o que os diferencia, né, essas definições, ou esses conceitos, né, é a imagem sobre a origem, jornada e destino do que até então se entende como alma, ou princípio vital, certo? Ou a essência vital, né, como entende o xamanismo, certo? Então, vamos lá. E aqui eu quero chamar atenção para esse aspecto, para esse slide aqui. Olhem só, a influência da religiosidade concebe-nos a alma como algo excelso.
Vou ler de novo. A influência da religiosidade concebe-nos a alma como algo divino, né? Então, assim, principalmente por influência da doutrina cristã, que é muito forte aqui no Ocidente, né? Há uma noção divina da alma. Aqui eu marquei, eu coloquei um traço, né, embaixo do divino, né, da alma, na medida em que, para ela, a parte imaterial está mais próxima de Deus e é criada no momento da concepção, dando vida ao corpo biológico, ok? Então, assim, nessa parte da apresentação, eu quero aqui chamar a atenção, tá, para esse aspecto que acho que a maior parte das pessoas tem, né, com relação a um entendimento de que a alma, ela é uma coisa que seria superior ao corpo físico, né? Que a alma é uma coisa divina, né? Enquanto que o corpo físico seria algo profano. Então, assim, na concepção que nós temos aqui no Ocidente de alma, muito por influência da doutrina cristã, né, a gente acaba tendo essa noção, né, de que a alma é pura, né, e o corpo físico é impuro, ok? Então, vamos continuando aqui. Agora, para continuar, nós precisamos tomar, então, a pílula vermelha, né? Que é a pílula da criticidade, aquela que abre os nossos olhos, né, e nos permite, então, ter uma percepção mais pessoal das coisas e menos coletiva, ok? Então, vamos lá. Tomada a pílula vermelha, agora, ó, a alma, no aspecto multidimensional ou no aspecto tecnológico. E aí, quando eu falo a alma no aspecto tecnológico, eu peço que vocês assistam o filme 13º Andar, tá? Eu, inclusive, vou colocar lá no grupo, tá, o link de acesso a esse vídeo, certo? Porque, apesar de ser uma ficção, claro que é uma ficção, né? Ele nos dá mais um parâmetro para a gente poder, como é que eu posso dizer, enriquecer o nosso entendimento com relação a essa coisa, essa estrutura, né, que vai além do corpo físico, certo? Então, fica aqui a dica. E eu vou colocar lá no grupo, certo? Então, assim, então entra a noção de mental superior, ou corpo causal, ou mental abstrato, tá? E eu prefiro tratar, então, o que a gente entende como estrutura de alma como um mental abstrato, ok? Vocês vão ver aqui ao longo das lâminas, né, que a referência a essa estrutura está com o mental superior, tá? Mas a partir de hoje eu vou começar, a partir dessa apresentação, tá? Sempre que possível, quando fizer referência a essa estrutura, eu vou fazer, eu vou chamá-la de mental abstrato, e vocês vão entender por quê, ok? Na continuidade dessa apresentação, vocês vão entender por quê dessa minha escolha, tá? Que está acontecendo agora, ok? Por isso ainda vocês vão ver aqui no vídeo, né, nos slides, a menção ao mental superior, ok? Então vamos lá. Já no conceito de mental superior, olha aí, ó, nos é apresentado pela teosofia por meio da explicação da composição septenária do ser, onde, em sua estrutura, há correspondência com a alma. Porém, hoje já é informado que esta composição vai muito além dos 7 corpos. Então, assim, para quem não está habituado, né, a essa explicação da teosofia com relação aos corpos que vão além do corpo físico, né, nós temos aqui como é que eu posso dizer, um diagrama, né, que nos permitem ter uma visualização, né, deste ensinamento aí da teosofia, que nos é muito útil, né? Então, a teosofia, olha só,
ela concebe o corpo físico aqui dentro desse quadrado aqui, ó, ok? Que se chama, que eles chamam, né, de quaternário biológico, ok? E aí, ele é composto pelo corpo físico, pelo corpo etérico, tá? Que alguns conhecem como perispírito, né? Ele é composto pelo corpo astral, que é o corpo também, o corpo das emoções, né? E pelo corpo mental inferior, ok? Que eu agora também vou começar a me... quando eu fizer referência a esse mental, eu vou falar de mental concreto, tá? Já que acima está lá o mental superior, que é o mental abstrato, ok? Então, aqui é mental concreto porque é a parte da mente que compõe aqui esse quaternário biológico, sabe? Que está, digamos assim, programada para as questões, sabe? Dessa vida aqui dentro dessa matrix, ok? Ao passo que, fora desse quaternário biológico, que compõe, por exemplo, a nossa personalidade, que a personalidade, tá? É uma estrutura que vai se compondo. Ela não nasce pronta, ela vai se formando, ela vai se formatando, tá? Na medida em que o avatar vai vivendo, vai tendo experiências. Então, vai se formando uma personalidade, tá? E quem dá sustentação, né, a essa estrutura que a gente chama de personalidade são esses corpos aqui, ó. É o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental concreto, ok? Porque todos esses elementos aqui, eles vão ter uma influência capital sobre a constituição da personalidade. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Olha só. Vamos pegar esse elemento aqui, o corpo físico, certo? Se o fractal, ele nasce, digamos que ele venha nascer na China, certo? Então, nós teremos um cidadão chinês, certo? Pessoa chinesa, imaginem um chinês aí, ok? Agora, imaginem se esse mesmo fractal, ele vier a nascer, digamos, na França. Aí vocês imaginam um francês ou uma francesa, certo? E aí o que ocorre? Esse corpo, o corpo físico, biológico, né? Ele vai trazer uma percepção diferente para esse fractal, ok? E isso vai influenciar na formação da sua personalidade. Então, se o fractal nasceu na França, ele vai ter um nome francês, né? Vai ter um nome francês. Se ele nascer na China, ele vai ter um nome, né, da cultura chinesa. Então, vão ser visões de mundo dentro do nosso mundo totalmente diferentes, em razão de tudo, da cultura. A cultura chinesa é diferente da cultura francesa. E isso vai influenciar na personalidade, ou seja, nas escolhas e pensamento, sabe? Desse avatar. Desse avatar. O que é avatar? É a união do fractal, né, de alma, que a gente chama de fractal de alma, com o corpo biológico. Né? E para que ele funcione, tem que ter uma estrutura energética, que está aqui, ó, a matriz energética, o corpo etérico. Né? E quando a gente vai tomar um passe, né, numa casa espírita, num terreiro de Umbanda, né, eles trabalham esse corpo aqui, ó, né, o corpo etérico, o corpo eletromagnético, né? Porque antes de chegar o problema, a doença aqui, ó, ele está aqui, ele se manifesta aqui, ó, no corpo etérico. Então, as cirurgias astrais, elas ocorrem, ó, no corpo etérico, para depois impactar no corpo físico, ok? Então, assim, a personalidade,
ela vai se formando de acordo com essas influências, né? Então, a cultura, a que está submerso, né? Esse avatar, ó, vai influenciar aqui, ó, o mental concreto, né? Isso vai determinar o quê? A religião, vai determinar o quê? As escolhas pessoais, né? Os gostos, né? Gosto para literatura, para filmes, para culinária, né? Para as diversões, as inclinações profissionais, né? Então, e o corpo astral, ele é um corpo que nós temos do quaternário que nos permite ter as sensações que esse mundo nos traz, né, e as coisas que estão no mundo. Então, a gente também responde emocionalmente. Nós temos um corpo astral que compõe isso aqui, né, o quaternário biológico, ok? E acima desse quaternário biológico, onde está o nosso corpo físico, certo? Essa fisicalidade aqui, né, nós temos o que eles chamam de superior. E a tríade superior, ela é composta, né, por 4 estruturas, 3 estruturas, desculpe, é o mental abstrato, né, que a gente pode entender como a alma, certo? O corpo búdico e o corpo átmico, ok? O corpo búdico, ele está relacionado à qualidade das nossas escolhas, está relacionado, então, à ética, certo? O corpo, o Atman, seria um corpo superior que eles poderia ser ter uma correspondência com o espírito, certo? Então, aqui, ó, no quaternário, nessa composição septenária, vocês estão vendo esses riscos aqui, vermelho, azul, verde, né? O que significa? Quando o mental concreto ele está em ressonância com o mental superior, tá? Há uma certa, como é que eu posso dizer, há uma certa vinculação energética entre os dois, certo? Há uma ressonância, certo? E aí, olha só, quando o mental superior, o corpo aqui astral, tá? Ele está em muita ressonância com o mental superior, nós temos o quê? Os problemas emocionais, ok? Há um certo desequilíbrio no controle das emoções, né? Agora, quando o corpo búdico, aqui, ó, vocês estão vendo em azul, ó, ele está em ressonância, em harmonia, né, com o mental concreto e com o mental superior, ok? Aqui nós temos as melhores escolhas, né? Ele também abraça aqui, ó, o mental, o corpo astral, ou seja, aqui, né, é o melhor dos mundos em termos de mentalidade, ok? Aqui a pessoa tem equilíbrio. Então, é isso que a gente tem que buscar, é essa harmonia, né? Entre o mental concreto, o mental superior, o mental abstrato, né? E o corpo búdico, porque ele representa o quê? Ele representa aqui a nossa ética, ok? A nossa ética, é aquela capacidade de pensar de uma forma correta, né, que vai além de si, né? É uma adaptação à coletividade, ao bem viver na coletividade, vamos dizer assim, ok? Então, vamos seguir adiante aqui, pessoal. Vamos adiante. Então, olha só, atualmente, dentro dos ensinamentos esotéricos, falam de um conjunto de corpos que vão além dos 7 listados pelo esoterismo clássico, como nós vimos na lâmina anterior, certo? Então, assim, dentro da metafísica das apometrias quânticas, informam a existência de 12 corpos no âmbito da matriz de controle, 32 corpos até o limite do universo teta. E até Nebadon, as interfaces vinculadas à alma chegam a 144
desdobramentos. E aqui a gente tem uma relação, né, uma nominata aqui, dos 32 corpos, que a gente fez referência, né? Isso aqui é uma fonte da plataforma Sementes do Comando da Luz, ok? Então, assim, o que eles colocam aqui, ó? Vejam bem aqui, onde tem esse quadrado aqui, laranja, seria aqui o nosso quaternário inferior, ok? Vocês estão vendo aqui 5 estruturas, né? 5 corpos, né? O físico, o duplo etéreo, o corpo etérico, né? O corpo astral, o corpo emocional e o mental inferior. Eu colocaria esses dois juntos, porque o corpo astral é o corpo das emoções, né? E assim nós temos aqui, então, né, o quaternário biológico, né? Nesse outro nível aqui, ó, nós temos o corpo mental superior, né? E o corpo causal, que eu também os uniria, porque, classicamente, quando se fala em corpo causal, nós estamos falando no mental abstrato, né? Aquele que está além da 4D, ok? Então, aqui nós teríamos uma estrutura, aqui nós teríamos, então, a estrutura correspondente à alma, né? Onde está aqui o mental superior e o corpo causal, certo? Nesse conjunto anterior aqui, nós teríamos o que? O corpo físico, né? O que compõe o corpo físico, né? Nessa visão mais de o corpo eletromagnético, né? E acima, numa estrutura acima aqui, ó, nós temos o corpo búdico e o corpo átmico, né? Que estariam aqui numa correspondência com a noção de que a gente tem do que vem a ser o espírito, ok? E depois os demais corpos, né? Como o corpo morontial, o corpo ranéstico, etc. Tal, né? Até chegar, né, ao corpo etérnico, que está na 15ª dimensão. E aí, aqui na observação, está dito assim, acima da 15ª dimensão, né, inicia a faixa do não manifesto. Então, assim, no meu entendimento, seria a faixa, né, de onde termina o universo bariônico e começa ali, então, a matéria escura, a energia escura, né, aquelas outras estruturas que a ciência já começa a perceber a existência, mas ainda não tem elementos suficientes para nos trazer uma explicação mais concreta, ok? Então, aqui, da 15ª para baixo, seria o nosso universo atômico, vamos dizer assim. Vamos, então, seguir aqui no nosso slide, para ver aqui. Bom, podemos perceber que se trata de um conjunto de interfaces bastante complexo, o conjunto, né? Ele é bastante complexo, e que ainda não detemos muitas informações sobre essas estruturas, né? Aquele conjunto todo, né, de interfaces que tem várias denominações, porque eles estão, né, em faixas dimensionais diferentes, dentro da mesma dimensão, mas em faixas dimensionais diferentes, ok? Porque vocês podem ver, perceber, olha aqui, que, por exemplo, olha só, o corpo búdico e o corpo átmico, certo? Eles estão na 7ª dimensão, certo? Mas você vai ver aqui, ó, o corpo búdico como 7 menos e o corpo átmico como 7. Então, aqui é uma estrutura mais sutil, menos sutil, mas todas estão dentro da 7ª dimensão, ok? Aqui, ó, o corpo ranéstico, corpo arcano e o corpo heloínico, eles estão todos dentro da 8ª dimensão, certo? Mas o heloínico é mais sutil, certo? Do que o arcânico. E o arcânico é mais sutil do que o ranéstico, ok? Então, dentro das faixas dimensionais, nós temos subfaixas. É isso, ok?
Então, vamos à frente. Então, portanto, para o momento, considerando o que nos interessa, o que nos interessa nesse assunto todo, né? A idade da ascensão, ok? E aí, por que nós estamos então fazendo esse tipo de estudo sobre o que se entende como alma, né? Fora de uma visão religiosa, porque nós queremos mais elementos, ok? Para esse intento ascensional, nós precisamos ter conhecimento transcendental, né? O conhecimento nos liberta e nos possibilita, então, termos o arbítrio de podermos ter melhores ações, temos mais condições de equilibrar as nossas polaridades, e por aí afora, tá? Então, nós vamos trabalhar com a ideia dos 7 corpos, fazendo com que aquela percepção de alma, como algo etéreo, né, e sublime, seja substituído pela noção de corpo causal ou mental superior ou mental abstrato, né? Em uma dimensão mais sutil, pertencente a qualquer raça. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? Que pode ter ficado meio complicado, né? Vamos, então, para a próxima lâmina aqui, que eu acho que a gente vai conseguir dar uma esclarecida neste assunto. Vejam só, aqui, então, a gente reproduz novamente, né, aquele fluxo da constituição septenária do ser, né? Por quê? Porque não adianta a gente ficar estudando as demais estruturas, né? Se o nosso intento agora é poder sair da 4D e ir para a 5D, ou seja, sair da roda do Sansara, né? Sair aqui da 4D, né? E poder não ficar mais preso, sabe, a esse ciclo vicioso de encarnações. Então, quando isso acontece, você ascensiona, né? Ocorre a ascensão, que a gente fala, ascensão planetária, né? Que significa justamente sair dos exílios, né? Sair dessa condição de aprisionamento, sabe? A Terra, certo? E, assim, você pode até ficar na Terra, mas não mais como na condição de prisioneiro, né? Mas em que condição? Na condição desses sujeitos aqui, ó. Estão vendo esses sujeitos aqui, ó? São os trabalhadores da Federação Galáctica, né? Esse aqui, ó, por exemplo, pode ser que esse aqui, ó, seja um dos programadores dessas simulações que nós estamos passando aqui, né? Mas eles estão controlando quem? Né? Os mentais superiores. Quando nós falamos aqui, pode ser de qualquer raça. Um problema que nós temos aqui na Terra, né, é que nós temos uma concepção de ser biológico de acordo com a nossa imagem, né? Por quê? Porque na Terra existe só uma raça. Qual que é a raça? A raça humana, certo? Existe na Terra várias etnias, né? Várias etnias. Tem os negros, tem os brancos, tem os amarelos, tem os vermelhos, etc. Tal, né? São etnias. E você vai ver isso, por exemplo, se você tirar o coração, né, de um africano e colocar no peito de um alemão, vai funcionar, né? Se não tiver aquelas incorrências hospitalares, né? Ou infecção, etc. Tal, né? Vai funcionar. Por quê? Porque é da mesma raça, tem o mesmo DNA, ok? Agora, você não pode pegar o coração de um tigre, certo? E colocar no peito de uma pessoa, que não vai funcionar. Por quê? Porque é outro DNA, é outra raça. Vocês estão entendendo? Então, aqui na Terra, a gente, até por questões de pedagogia cósmica, que depois a gente vai entrar nesse assunto, tá? Nós temos aqui uma raça para poder, então, assim, conviver de uma forma mais humanitária, certo? Mas fora daqui são diversas raças, muitas raças, né?
E isso a gente pode ver em alguns filmes de ficção, né, como Guerra nas Estrelas, acho que é Star Trek, né? Onde eles, de uma certa forma, parece que eles têm uma certa previsão, né? E nos apresentam realidades que para nós parece ficcional, mas parece que estão preparando o nosso espírito para outros momentos, né? Momentos que virão no futuro, ok? Então, gente, o que importa saber é o seguinte: fora daqui existem várias raças, né? E esses aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui um insectoide, né? Esses seres que são o mental abstrato. Esse ser que a gente chama de alma, mas por uma concepção religiosa, porque, na verdade, são seres biológicos, ok? Só que estão em outra faixa dimensional, né? E aí vocês vão ver uma outra coisa aqui que chama a atenção, que eles estão presos, né? Estão dentro de tubos aqui, ó. Então, parece que em animação suspensa, e é isso mesmo, tá? Eles estão em animação suspensa, né? Por quê? Porque ou são exilados, né? Ou são prisioneiros de guerras estelares, como Guerra de Orion, né? Exilados do quê? Exilados da rebelião de Lúcifer, né? E a gente vê, por exemplo, essa história da rebelião de Lúcifer, lá naquele. Isso não está dito assim, de uma forma muito objetiva, certo? Mas aquele livro espírita, Os Exilados de Capela, ali eles estão tratando dos exilados da rebelião de Lúcifer, ok? Então, esses seres estão contidos, por quê? Porque, de uma certa forma, eles acabaram se desequilibrando, né, as suas polaridades, né, caíram em dualidade, ou foram subjugados pela dualidade, ok? E quando isso acontece, né, não é possível que eles continuem convivendo numa sociedade cósmica, né, sob o ponto de influenciar negativamente a sociedade. Então, o que essas estruturas fazem? Eles os colocam em projetos de recuperação psicológica, né? Bem diferente do que se dá aqui, né? Quando alguém cai, por exemplo, na delinquência, ele é trancafiado numa instituição. Aqui em Brasília se manda para Papuda, né? O cara é condenado, cometeu aí algum crime, vai para Papuda, é condenado, vai para Papuda e ali fica, né, 24 horas pensando como é que vai sair dali, né? Fazendo motim, etc. Tal, né? Então, vejam, esse esquema aqui, ele parece ser mais inteligente, porque os seres que estão aprisionados, eles estão contidos e, ao mesmo tempo, estão participando de um projeto que visa a equilibrar o seu psicológico. Isso a gente vai ver mais adiante, tá? Então, só estou adiantando aqui alguns tópicos, certo? Então, vamos lá. Esses seres que nós vimos ali, ó, aqui, né, controlando toda essa situação aqui, né, são os mesmos, os agentes aqui da federação, né? Para quem leu o livro Aquele Nosso Lar, ou viu o filme Nosso Lar, vocês perceberam que naquela cidade lá, que eles chamam de Nosso Lar, né? Além dos recém, a alma, né, daqueles que recém morreram, né, que vão lá para o Nosso Lar, tem lá trabalhadores, né, o pessoal, aquele pessoal que está levando de maca, né, aparece levando de maca para os hospitais, tem enfermeiros, médicos, cuidando, né, daquelas pessoas que, se eu posso dizer assim, né, que recém faleceram, que desencarnaram, né, e aqueles que também que são resgatados do umbral, né? Então tem uma equipe ali que está trabalhando, né, no suporte da recuperação, né, de todas aqueles pessoas, né, que saíram aqui da nossa quarta dimensão e voltaram, né, para a quinta dimensão. Então esses seres aqui, esses, tá?
são os mesmos que se apresentam para nós, né, nas várias manifestações de religiosidade que a gente tem aqui no planeta. Né? Então, assim, eles estabelecem contato mais direto com a humanidade nos exílios, de acordo com as suas idiosincrasias místicas, ou seja, de acordo com as nossas particularidades na nossa percepção de existência daquele mundo que vai além, né, do nosso mundo físico, entendeu? Então, eles se manifestam da forma como as pessoas esperam que eles se manifestem, né? Podem se manifestar aqui, ó, como caboclos, né? Numa gira de caboclo na Umbanda, ou como preto velhos, numa gira de Umbanda. Pode se manifestar como um guia, né? Numa sessão mediúnica aí do espiritismo, né? Podem se manifestar aqui, ó, como outras entidades dentro aqui de uma religião taoísta, entendeu? Então, nessas religiões anímicas, né, quem se manifesta como entidades, né, são justamente esses trabalhadores, certo? São esses trabalhadores, tá? Das cidades orbitais, né, que a gente vê como no nosso lar, ok? Então, esses são, a gente pode considerar como o mental abstrato, né? Que está numa outra dimensão, que para nós é etérico, mas para eles é muito material. Esse que é o detalhe, né? Para eles tem coesão molecular, ok? Então vamos lá, vamos mais um passo. Vamos mais um passo. E para dar mais um passo, nós precisamos tomar mais uma pílula vermelha, ok? Eu vou tomar aqui com a pílula vermelha mais um gole d'água. Então vamos lá, pessoal. Aqui, o constante colapso da função de onda. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: para entender essa, digamos assim, espiritualidade multidimensional, tá? Assim, para mim não existe negócio de espiritualidade, existe tecnologia, tá? São universos multidimensionais de alta tecnologia, ok? Mas nós, para nós que já estamos habituados com essa terminologia, então, a espiritualidade multidimensional, para entender isso, nós temos que ter alguma noção de física quântica. Não precisa ser um cientista, não precisa ser um físico quântico, mas nós precisamos estudar alguma coisa, as noções de física quântica, para entender esta realidade que os nossos olhos não captam. Os nossos olhos não captam, mas quem é que capta? As nossas sensações, a nossa intuição e, principalmente, os equipamentos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos, eles recebem constantemente, né, upgrades, atualizações, que permitem, então, né, aos cientistas terem uma informação dessas estruturas da realidade que a gente não está vendo. Entendeu? Então, quem nos informa e confirma essas realidades que vão além da nossa estrutura da quarta D, que a gente chama de material, né, são os equipamentos, porque o nosso cérebro, o nosso hardware, ele não se atualiza na mesma proporção e velocidade que os equipamentos eletrônicos, né, sofrem atualizações. Por exemplo, para a constituição do neocórtex, levaram-se milhares de anos. Então, a nossa capacidade de física, né, de aumentar a percepção, ele é muito vagarosa. E o que vai nos abrindo, então, essas teias da realidade são os equipamentos, ok? A revolução da eletrônica. Tá bom? Então, olha só, não há como entender a multidimensionalidade sem saber noções de física quântica.
Então, assim, aconselho a todos, né, a pegarem livros de física, mas que estejam voltados para o leigo, né? Tipo assim, física quântica para leigos, física quântica no nosso dia a dia, etc. Tal. Eu até, talvez no próximo vídeo, não tenho certeza se vai ser no próximo ou no outro, mas eu vou fazer uma apresentação exclusivamente sobre os principais conceitos da física quântica, ou aqueles conceitos que nos interessam para entender essa multidimensionalidade, né, que nos cerca, e ao mesmo tempo a gente não consegue, com os nossos 5 sentidos, né, perceber, ok? Mas, enquanto não faço isso, eu aconselho vocês a procurarem essa literatura, porque é bastante esclarecedora. Depois vocês vão linkando essas informações para ir trabalhando essa ampliação de consciência, né, tão necessária para que a gente possa, então, ter uma percepção um pouco menos mística, né, da nossa realidade, do nosso universo, ok? Agora, pensamos sobre a origem das coisas e poderíamos concluir que tudo é divino. Por quê? Pois tudo provém da fonte criadora, não é mesmo? Como esta cadeira, as paredes dessa sala, pois todos os átomos que as compõem têm a mesma origem, o vácuo quântico, né? Então, assim, aquela história de achar que a alma é divina, né, ela tem esse questionamento, mas por que só a alma é divina? As outras coisas que existem, se é que a pessoa tem aquela noção, né, de existência do Deus, de um Deus, né? Então, Deus fez a alma, mas se Deus fez a alma, Deus também fez o mundo, não é? Então, tudo no mundo é divino, não é só a alma, né? Mas a nossa discussão não é essa, né? A gente aqui procura dar uma visão mais, digamos assim, tecnológica para essa questão, ok? Mas nada contra, né? Se a pessoa melhor entende, assim, essa relação do oculto com o mundo manifesto, tá tudo bem, entendeu? O importante é para a pessoa aquilo que faça sentido, certo? Mas o que a gente não pode é descartar as informações que para nós não se ajustam às nossas concepções do momento. Por quê? Porque no futuro você vai poder precisar dessas informações, porque a gente muda, a gente cresce, via de regra, né? A gente cresce. Quanto mais informações, você vai fazendo novas interpretações, e aí os conceitos vão mudando. E às vezes, informações que a gente tinha, que não fechavam com a nossa concepção de entendimento de determinada coisa, né? Quando descartada, às vezes no futuro a gente sente falta daquela informação para poder fechar o quadro, entendeu? Então, não descarte. Quando se deparar com informações que não fecham, né, com a sua filosofia, com a sua visão de ver as coisas, faça o seguinte, coloque lá na biblioteca virtual, deixa lá. Deixa lá. Pode ser que um dia você venha utilizar, ok? Então, vamos desmistificar o termo divino, quando empregado para adjetivar a alma, pois esse conceito se refere a seres biológicos presentes em outros planos da existência. Do contrário, teremos uma falsa percepção de sermos inferiores a eles. O que existe, de fato, são papéis e condições diferentes no projeto existencial. Então, vocês lembram que em alguns vídeos aqui anteriores, até eu vou voltar ele aqui, vamos ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó, esses seres, né, que a gente coloca aqui, ó, como mental superior, ou mental abstrato, ou alma, tá? A diferença é que eles estão em outros planos, estão em outro plano dimensional. Essa que é a diferença, né? Alguns numa condição prisional, outros como funcionários de uma estrutura que faz, né, funcionar toda essa estrutura, né, que é um projeto de recuperação psicológica. Essa que é a diferença,
entendeu? Mas, assim, existem razões, sabe, para se ter essa concepção de alma como algo divino. Isso aí vem da história, né? Da história, mas porque é um holograma que foi para efeitos de controle, porque quem então monitorava, né, e acompanhava o desenvolvimento consciencial dessa humanidade aqui, que está nos exílios, sentiu essa necessidade de fazer isso, ok? Não é uma, como é que eu posso dizer assim, uma sacanagem aos seres humanos, não é nada disso. São necessidades diante de problemas, de dificuldades que se apresentam a cada momento, e as escolhas, as estratégias para poder, então, se chegar a um objetivo, ok? Então, quando se coloca o holograma religioso, né, numa determinada comunidade, o que se está tentando trabalhar aqui? O corpo búdico, ou seja, aquela porção, né, da nossa composição septenária que tem a ver com a moralidade e a ética. Então, se falta isso, né, eles precisam, então, trabalhar esses aspectos, né, de acordo com o nível de consciência daquelas comunidades, né? Se tu tem uma comunidade muito belicosa, muito primitiva, né? Você vai trabalhar ali com essa noção, né, de forças da natureza, né, para conter o ânimo negativo das massas, entende? Então, não é nenhuma questão de sacanagem com a humanidade, né? Mas foram necessidades pedagógicas, né, relacionadas a momentos históricos da nossa evolução consciencial, ok? Bom, e agora a gente está saindo, né? Algumas pessoas, né, estão saindo, né, dessa concepção, né, e estão conseguindo se abrir para outras percepções, né, de realidade, ok? Uma delas é esta, a multidimensional, certo? Então, nós estávamos, aonde nós estávamos? Não, aqui não. Nós estávamos aqui, ok? Então, esses seres, né, que estão lá na quinta dimensão, que a gente entende como alma ou mental abstrato, né? Eles é que se manifestam, via de regra, eles se manifestam, né? Nessas manifestações de religiosidade. Mas não só eles, tá? Não só eles, eles são os guias, né? Os orixás, né? Os guias que se manifestam, né? A, 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 os guias de grande evolução, como falam no Espiritismo, né? Os orixás nessas religiões de matriz, né, africana, e etc. e tal, né? Mas existem as outras consciências, né, que também se manifestam, né? Diferentemente dos guias, ok? Mas vamos lá. Então, para continuar, a gente precisa tomar mais uma pílula vermelha para enfrentar esses tópicos. Ok, vamos ver. Então, a gente. Esse aqui que nós acabamos de ver, certo? E aqui. Então, olha só, o que está dito aqui? Em uma noção mais moderna, a alma, ou mental superior, ou mental abstrato, é o ser biológico constante em dimensões mais sutis, fora do holograma encarnacional, mas dentro do exílio, entendido também como o dono da encarnação. Olha só, como o dono da encarnação. Depois vou até sublinhar essa parte aqui, porque ela é muito importante. Vamos ver aqui, como o dono da encarnação. Vou sublinhar agora, para depois não me esquecer. Tá? Porque isso aqui é importante demais no nosso estudo. Olha só. Vou ver aqui. Ok. Como o dono da encarnação. O que nós queremos dizer com isso? Que
toda essa estrutura que está montada, né, de recuperação da visão de mundo desse ser, que está lá em animação suspensa, visa a ele. E nós fazemos parte desse processo de cura. Nós aqui, quando eu falo nós fractais de alma, que quando encarnados somos tidos como avatares, né? Avatar de alma, avatar de, de uma alma ou de um mental abstrato, ok? E vocês vão entender isso aqui mais adiante. Vamos lá. E esse, a princípio, como nós, é proveniente da fonte criadora. Então, tudo provém da fonte criadora, ok? Então, se o termo alma não tem essa sacralidade exclusiva, que eu posso entender que tudo é sagrado. A alma é sagrada, entendeu? A imagem aqui, ó, essa imagem, ela é sagrada. Tudo é sagrado, porque tudo vem, mesmo que de forma indireta, né, das mãos daquela fonte criadora, ou a fonte primordial, vamos dizer assim, né? Então, podemos concluir que o mental superior trata-se de um ser como nós, né, que se encontra em desenvolvimento consciencial. É isso que é importante a gente perceber, né? Que além de divinos, porque provemos lá daquela fonte, né? Essa estrutura, ela também está em desenvolvimento. Isso que nós entendemos como alma, como mental superior, mental abstrato, também está em desenvolvimento consciencial. Isso é importante a gente ter essa noção, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Bom, essa ideia é boa, porque ela nos empodera, né? Então, continuamos nutrindo este sentimento, ok? E vamos a mais uma pílula vermelha, né? Hoje o negócio está pegado, né? Em termos de quebra de paradigmas, vamos assim dizer, né? Bom, olha só, aqui, olha só, pessoal. Então, no entanto, no plano da dita realidade, as coisas se dão de uma forma bem particular, em sintonia com o projeto evolutivo que se vive, ok? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, olha só, que em cada universo, certo? Cada universo tem uma forma de vida, uma forma de viver que é diferente do outro universo. São leis e princípios diferentes, tá? Então, no nosso caso aqui, da Terra, no nosso caso aqui, neste universo que a gente chama universo Teta, que na verdade não seria um universo, mas um setor, um cluster, onde tem 21 galáxias, certo? 21 galáxias que o que tem em comum entre elas é o alto índice de dualidade. Esse é um problemão. É por isso que nós estamos aqui separados do resto do universo. Tá? Que, em razão do nível de dualidade que tem aqui. São os exílios, né? Então, no nosso caso, somos um avatar com corpo, com parte de codificação do mental abstrato, certo? Aqui, ó. Parte de codificação de nosso sistema operacional, ó, abstrato, parte da codificação, porque nosso sistema operacional recebe outras programações além dessa. Digamos que aqui seja o nosso sistema operacional, tá? A mente, ok? Então, esses códigos aqui, ó, que a gente vê na astrologia, certo? São os planetas, né? Eles têm uma relação com o quê? Com os códigos psicológicos do nosso mental, certo? E quando você vem para uma encarnação, quando o avatar vem, o fractal, né, do fractal de alma, o fractal aí do mental abstrato vem para encarnação, o que acontece, né? Ele recebe uma outra camada de programas que vocês podem ver aqui, ó, como signo solar, Mercúrio, né? Saturno, nodo norte, o ascendente, recebe uma outra camada de programação diferente da camada das camadas de programação que são lá
do mental abstrato, tá? Porque aquelas camadas ali é que constituem a personalidade daquele ser, entendeu? Então, o avatar aqui, ele recebe mais uma camada, ou camada diferente, né, de programação, justamente para mudar isso aqui, para mudar a programação lá do mental abstrato. Por quê? Porque senão não mudaria nada. Se o mental, se o avatar, ele surge aqui, tá, na Terra, com a mesma programação do mental superior, aquela programação ipsis literis, ele vai fazer as mesmas coisas, não vai ter modificação. E ele, justamente, nós estamos aqui como avatar para possibilitar essa mudança comportamental lá desse outro corpo, esse outro ser, a qual nós estamos vinculados quanticamente. Então, por isso é colocado uma outra programação, então isso aqui é artificial, né? Para quê? Para forçar uma mudança. Para forçar uma mudança. Olha só, quero fazer aqui um parênteses. Então, vocês podem ver que tudo que a gente, ou quase tudo, né, que a gente percebe em nós e até nos outros, não é da nossa realidade, ou da realidade do mental superior. O signo solar é uma programação. Estão vendo aqui, ó, Mercúrio é uma programação. O nodo norte, que está relacionado com os nossos propósitos na vida, é uma programação, entendeu? Saturno é uma programação. O ascendente, a forma como os outros nos veem, é uma programação. Por quê? Porque é necessário essa intervenção para que haja modificações, né? Então, assim, vocês veem, se o cara nasce como aqui o signo solar em Libra, vamos dizer assim, e é libriano, qual que é a característica do libriano? Geralmente é o sujeito diplomático, né? É um sujeito diplomático, ok? Que se relaciona bem, que tem aquela capacidade de perceber, né, a necessidade dos outros e trabalhar nessa linha, né? Da composição, né? Da composição. E então, na verdade, em essência, você não é nada disso. Se você recebeu essa programação de Libriano, é porque esses aspectos é que têm que ser trabalhados aqui nessa experiência, entendeu? Porque não adianta colocar programas aqui existenciais daquilo que a gente é bom. É uma perda de tempo, entendeu? Então, se você tem no signo solar, lá seu câncer, é sinal de que você é um ser, lá, o teu mental abstrato, ele é um ser mais frio, né? Porque o cancerino, ele tem um perfil mais de emocional, né? A pessoa mais sensível, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se você tem um código, vamos ver aqui, virginiano, o que significa? Que o teu mental abstrato lá, né, é um ser que não é muito bem organizado, né? Porque o virginiano chega a ser chato, né? Aquele cara, aquela pessoa, homem ou mulher, que é muito, né, muito sistemático, todo certinho, etc. Tal. Mas por quê? Porque o dono da encarnação não é assim, ele tem que aprender essa habilidade. Estão entendendo? E assim, e tem outros aspectos, não só esses, que vão influenciar aqui, ó, na formação da personalidade, né, do avatar, da nossa personalidade, né, que é a programação epigenética, que está vinculada ao corpo físico, aquilo que a Terra cede, né? Da Terra veio e da Terra voltarás, né? Depois que desencarna, volta, o corpo físico volta para a Terra, ok? Então, só que aqui também tem uma programação epigenética, né? Voltado à nossa genética, a genética aqui da Terra,
E isso também influencia na formação da personalidade. Estão vendo? Então, é por isto que... e aí, além dessa questão da influência, né, do planeta sobre a nossa personalidade, também tem a influência da matrix de controle. Esse sistema que está ligado à questão cultural, assim, mais ampla, né? A gente chama aqui de matriz de controle, ela também vai influenciar na formação dessa personalidade. Vou dar um exemplo. Pessoa que nasce no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, certo? A pessoa que nasce no interior do Ceará, elas são diferentes em termos assim, de idiosincrasias, em termos epigenéticos. Por quê? Porque um vai ter um sotaque, o outro vai ter outro sotaque. Ok? São questões geográficas. Né? Um vai se vestir, né, em sentido assim folclórico de um jeito, de uma maneira, e o outro vai se vestir de outra forma. Né? Um vai ter um costume cultural e o outro vai ter um outro costume cultural. Por quê? São as influências da matrix de controle. A cultura. Então, se você nascer no Nordeste, você vai ter uma personalidade. Né? Se você nascer no Rio Grande do Sul, você vai ter uma outra personalidade. Você vai ser um gaúcho, você vai ser uma prenda, né? Se você nascer no Nordeste, você vai ser lá aquele cara do cangaço, né? Não sei como é que chama. Então, essas estruturas influenciam a formação da personalidade. E aí, gente, eu quero chamar a atenção para o detalhe, tá? É por isso que essas duas mentes, o mental concreto e o mental abstrato, são diferentes. Não é a mesma coisa, entendeu? Apesar de estarem vinculados quanticamente. Porque o teu mental abstrato, ele acaba sentindo tudo que você sente aqui. É o mental abstrato que te observa aqui. Sem, no entanto, via de regra, ter ingerência sobre as suas escolhas. É por isso que a gente trabalha aí o crescimento consciencial. Porque quanto mais consciência você tem, melhor você ajuda nesse processo de resignificação, né, da percepção de mundo lá do teu mental abstrato. Então, o que você faz aqui, como o que você escolhe fazer aqui, ele tem uma significação muito importante para o sucesso desse projeto, do projeto micaélico, né, do projeto de recuperação, né, psicológico do teu mental abstrato. Então, a gente pode ferrar com o nosso mental abstrato, como a gente também pode significar uma redenção, ok? Porque, olha só, é que nem... Eu sei que o que eu estou falando não é muito fácil de entender, tá? Mas vamos lá, por exemplo, vamos dar exemplos, né? Quando você está sonhando, vamos fazer essa analogia do sonho, tá? Você vê lá um sujeito, uma imagem, né? Um personagem, tá? No sonho, que você sabe que ele é você, mas ele se autodetermina. Às vezes ele está fazendo uma coisa que você não gostaria que fizesse, e você não consegue fazer ele mudar. Às vezes ele está fugindo de uma situação e você gostaria que ele enfrentasse. E ele não enfrenta, ele está fugindo, etc. Tal. Você não tem governabilidade, mas você está vendo, e às vezes até sentindo, né? Não tem aqueles pesadelos assim que a gente... Né? Até o nosso corpo físico, mesmo dormindo, né? Se mexe, coisa e tal, em função dessa frequência mental. Então, assim, por analogia, é o que acontece na relação dinâmica, sabe, entre o mental concreto e o mental abstrato, ok? E são mentes separadas, tá? Que podem ter uma aproximação de acordo com a vida que esse avatar vai tendo aqui, ó, em função da sua, seguindo a sua programação, conseguindo ampliar a sua consciência, né? Enfrentando suas sombras, etc. Tal. E o mental superior começa a perceber o valor disso.
e começa a ver que aquela vida que o cara lá está tendo é que tem significado, entendeu? Porque o que acontece com ele, o que ele faz, etc. tal, acaba repercutindo lá no mental superior, né? Digamos, no mental abstrato, né? Então, digamos que esse mental abstrato, vamos dar um exemplo aqui, só para botar essa bola mais no chão, digamos que na relação, né, fora aqui dessa experiência, lá na quarta dimensão, dos mundos que ele habitava, né, ele tinha um comportamento de não ser muito honesto, ok? Não era honesto, sabe? Faltava com a verdade, né? Com os seus pares, etc. Tal, enganava. Então, aqui ele está tendo uma experiência em que o avatar está sendo vítima de enganos, está sendo enganado, está sendo passado para trás, etc. Tal, e está sentindo toda essa repercussão. Claro que o avatar sente, né? Quando leva um golpe, sente, né? Leva um golpe, seja financeiro, emocional, romântico, lá seu profissional, sente, é o baque. E o seu mental lá, ó, ele também sente, eles estão vinculados quanticamente, né? E essa experiência, porque ele está vinculado, né, a essa experiência aqui, que acontece? Aí ele começa a perceber que não, que aquilo que ele fazia não é legal. Então, é uma forma de mudar. Quer dizer, isso aqui é uma pedagogia, entendeu? Aí diz assim, mas não é justo, pô, estão me ferrando aqui por causa de um outro ser lá que eu nem conheço, etc. Tal. Bom, mas você só está aqui por causa dele. Você está justamente aqui por isso, porque ele precisa, né, de estímulos para a mudança, ok? E você é um instrumento importante para isso, certo? Então, essa coisa, quanto mais consciência o avatar ele tem, né, mais ele pode contribuir para o sucesso desse projeto experiencial aqui, existencial, né? Que é o quê? Que é a possibilidade lá daquele sujeito lá, que está lá, que está dentro lá daquele tubo, né, que nós vimos, né, poder sair daquela situação e voltar a viver numa sociedade cósmica. É isso, entendeu? Então vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui, vamos ver o que temos. Próximo slide. Assim. Agora, a codificação, que vem a ser o mental abstrato, pode ser considerado como codificação fractal. E fractal significa a parte menor do que reproduz toda a realidade da parte maior. Porque, assim, eu coloquei esse slide aqui porque a gente fica falando em fractal, né? Fractal de alma, fractal disso, fractal... Mas, afinal, o que é fractal? Né? Fractal, justamente, é uma reprodução de algo maior, ok? Reprodução de algo maior, no sentido geral. Numa adaptação de vários projetos, tem modificações, como aqui, né? O fractal de alma, que a gente chama de fractal de alma, ele aqui, dentro desse projeto da simulação, ele fica um pouco diferente, porque ele recebe, né, outros estímulos, ele recebe outras codificações, né? Mas para que isso? Para possibilitar o quê? A consecução de um objetivo psicológico, ok? Então, vamos seguir aqui. Vamos ver. Aqui, olha só. Então, aqui, ó, para a gente entender um pouquinho melhor isso aí que eu estou falando, tá? Questão do fractal. Vamos dizer, ó, a supramônada. Vamos começar aqui da supramônada, tá? Mas acima tem mais coisas. Tem, por exemplo, os filhos. Se a gente pegar o livro de Urante, a gente vai falar os filhos paradisíacos, que provém dos filhos primordiais. Ok? Está tudo lá na matéria escura, energia escura. Certo? Então, assim, nós vamos pegar aqui da supramônada. A supramônada, quando ela se fractaliza em mônada.
Mônada, e são várias mônadas, tá? Aqui eu coloquei só duas, porque isso aqui é uma exemplificação, ok? Mas então, mônada é fractal da supramônada, certo? A mônada se fractaliza no eu sou. Então, aqui eu coloquei só dois, ó, mas pode ser vários. A mônada pode ter várias fractalizações aqui do eu sou, certo? E aí o eu sou, quando se fractaliza, ele se fractaliza no espírito. Então, estão vários espíritos, né? Estruturas, ó, vários espíritos, certo? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Ó, vários espíritos, né? Vários fractais do eu sou, certo? O, o espírito se fractaliza no que a gente religiosamente entende como alma, certo? Que é o mental abstrato, né? Então, várias almas. Um espírito pode fractalizar várias almas. Tudo depende, né, do âmbito consciencial dessa estrutura aqui, desse ser, né, o espírito, ok? Bom, aí o que que ocorre? Olha só, e essas almas, né, acabam fractalizando aos seus fractais de alma. Quem são os fractais de alma? Somos nós, entendeu? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, essas divisões aqui, ó, né? Digamos aqui, ó, que nessa estrutura aqui, na altura da alma, seja de 9D até 7D, certo? Na estrutura onde está o nosso mental abstrato, a alma, né? Então, é 6 e 5D, ok? E abaixo, que a gente chama de 4D, é onde nós estamos aqui, ó, nessa, que é uma realidade de projeção. São projeções das camadas bariônicas aqui, ó. Por isso se fala no universo holográfico. Isso é um assunto que nós vamos tratar em outro vídeo, que não vai dar para entrar aqui. Só estamos dando aqui a primeira pincelada nesse assunto, tá? Então, o que que ocorre? Essas estruturas aqui, ó, de 6 e 5D, onde estão os mentais abstratos, as almas, são esse conjunto de seres que a gente viu lá nas outras lâminas, que podem ser de várias raças, que podem serem provenientes de várias partes, né, do universo, ok? Pode vir das Pleiades, pode vir de Órion, certo? Pode vir lá da constelação do Escorpião, pode vir da constelação de Touro, várias partes do universo, ok? Então, esse ser, e assim, e por que são várias raças? Tá? Pela questão epigenética. Por exemplo, se você nascer, vamos dizer, em Marte, tá? Marte é uma outra composição geológica. Então, o ser Marte, né? Ele vai ceder outros elementos para a constituição de um avatar, diferente da Terra, que tem uma outra formação geológica, entendeu? Então, lá você vai ter um ser diferente daqui, certo? É por isso que são várias raças. Até porque são vários projetos diferentes. Até porque são oriundos de genéticas diferentes. Porque os filhos paradisíacos são diferentes. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem o seu projeto genético. Ok? E então, esses seres, para poder desenvolver, né, os projetos a qual eles estão vinculados, esses projetos existenciais, eles acontecem aonde? Quais são as plataformas? São os planetas, né? São os planetas aqui, os mundos, os planetas, né? Que estão tudo dentro dessa faixa aqui, dentro de várias dimensões. A gente acha que só existe planetas e vida aqui dentro da nossa faixa existencial. Não, de 9D para baixo é o universo atômico. Então, aqui também tem materialidade. Só que são materialidades mais sutis. Só que acontece que quem está dentro dessa faixa vibracional, para eles aquilo é tão material quanto para nós. É esse que é o detalhe. Estão entendendo? Então, aqui eu quero que vocês, então, assim, vejam mais ou menos o que são essas fractalizações, tá? Então, para poder chegar aqui, né,
a consciência, essa consciência superior, vamos dizer assim, ela vai se fractalizando, né? Vai decaindo, sabe? Nessa estrutura atômica, ou nessas estruturas de dimensões, porque ela não tem como entrar numa estrutura mais densa, porque a vibração é diferente, então ela tem que se meio que condensar, ela tem que se fractalizar para entrar naquela outra estrutura, ok? E aí você também pode perguntar, por que isso acontece, coisa e tal? Para ter experiência, porque só que são faixas vivenciais, né? Então, esse ser aqui está nessa faixa existencial, ele precisa saber como é que é viver nessa faixa aqui. Aí ele se fractaliza isso em mônada, né? Aí a mônada precisa saber como é que é viver nessa faixa aqui. E aí, a partir do 9D para baixo, no universo atômico, tem um outro elemento que não tem aqui acima dele, que é a dualidade. A dualidade, inclusive, ela possibilita a experiência da individualidade. Então, não é só coisas ruins na dualidade, entendeu? O ruim é quando o ser ele se escraviza na dualidade, ok? Mas esses são os desafios, coisas que a gente vai vendo mais à frente, ok? Então, aqui está uma apresentação do que seria esse esquema da fractalização e das dimensões, das faixas dimensionais, ok? Então, vamos adiante aqui. Faixas dimensionais. E aí, poxa, vamos tomar mais uma pílula vermelha. Hoje o negócio tá arrochado, hein? Vamos lá. Tomar a pílula. Então, olha só. A concepção de alma que vige hoje é uma tentativa de explicação simplificada daquilo que anima o corpo material após as modificações implantadas no projeto avatárico na Terra, que levaram à execução da segunda etapa desse projeto, certo? Esse assunto aqui, nós vamos tratar num outro slide, tá? Porque aqui abre um outro leque de explicações, mas eu quero que vocês registrem isso, tá? É muito importante para esse nosso entendimento aí de como, da jornada, né? Da alma ou do mental abstrato, ok? Dentro do projeto micaélico, ou do projeto da humanidade na Terra, certo? E tem outros projetos, né? De humanidade, projeto de humanidade nas Pleiades, ok? Projeto de humanidade, da humanidade em Aldebaran. São vários projetos, diferentes do nosso, tá? Então, vamos lá. Até o fim da primeira etapa do experimento, qual é o experimento? É o projeto Terra, da humanidade na Terra, que é o projeto micaélico, tá? Quem participava do projeto avatárico, que é a mesma coisa, né, o projeto avatárico do micaélico na Terra, era o próprio mental abstrato. E, nesse sentido, quero que o entendam como um ser proveniente de uma raça estelar, dentre as inúmeras que existem no cosmos, pelo cosmos, muito diferente da noção que temos de alma como algo etérico e divino, aquilo que eu já vinha falando atrás. Olha só, pessoal, são milhares ou milhões de raças, ou trilhões de raças, não sei. São muitas raças, tá? Porque são muitos planetas. Então, obviamente, uma raça estelar dentro das inúmeras existentes do cosmos, isso, muito diferente. Então, esse assunto aqui nós vamos melhor elaborar, né? Quando a gente falar mais propriamente do projeto micaélico, tá? Mas aqui vão as primeiras pinceladas, certo? Vamos à frente. Bom, a partir desse momento, implanta-se no projeto avatárico da Terra, avançados recursos tecnológicos. Aqui, nós estamos falando o seguinte, já quando entra a segunda etapa do projeto. Então, antes, como a gente viu no slide anterior, quem estava participando da experiência existencial no projeto era o próprio mental abstrato, tá?
É o próprio mental abstrato, aqueles seres ali que a gente está vendo, né? Ó, esse aqui, ou esse aqui, né? Eles é que estavam participando, certo? Ok? Agora, a partir da segunda etapa, o que ocorreu? A partir desse momento, da segunda etapa, né, implanta-se no projeto Avatar da Terra avançados recursos tecnológicos de simulação como forma de possibilitar a participação passiva dos mentais superiores no grande experimento, né? Afastando o perigo da insurgência e motins. Para tanto, passam a fazer uso das chamadas câmaras criogênicas, que não tem nada de criogênico, né? Mas é o nome que se deu, ou que se dá câmaras criogênicas, ou seja, onde, né, o mental abstrato, né, que é aquele ser biológico que está em outra dimensão, ele é colocado em animação suspensa, ele está contido, né? Porém, vamos ver aqui, explica, vocês estão vendo aqui, né? Tem aqui uma ligação com, parece uma televisão, uma tela aqui, né? Coisa holográfica, né? E aí o que ocorre? Ó, essa tecnologia permite deixar o corpo estelar em animação suspensa, certo? Como em um estado de coma, em que parte da mente do corpo em suspensão é projetado para uma realidade simulada. Aqui, ó, parte né, da mente, ela é como um sonho, né? É projetado para uma realidade simulada. Aqui ele é uma mulher, ó. Esse ser aqui, eu não sei se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino, mas aqui, nessa simulação, ó, o corpo é de uma mulher, tá? Então, é projetado para uma realidade simulada em que esta mente observa tudo o que acontece em relação ao seu avatar. Ó, tudo que acontece em relação ao avatar, ele está observando, tá? Sem ter como interferir, mas, ao mesmo tempo, participa emocionalmente do drama que assiste. Esse emaranhamento estimula a resignificação do pensamento em relação à vida e à existência. É uma forma de possibilitar mudanças dos códigos psicológicos desse ser aqui, ó, entendeu? Então, nós, avatares, né, de alma, avatares dos mentais abstratos, vamos dizer assim, né, nós estamos aqui, ó, dentro da simulação. E é uma tecnologia, gente, tão avançada que a gente não consegue perceber que é uma simulação. Não consegue perceber. Tal é o nível de desenvolvimento desta tecnologia. Hoje, aqui na Terra, a gente já está conseguindo, né, ter um avanço significativo nessa tecnologia, certo? E aí vocês têm que ter em mente o seguinte, que a tecnologia desses outros mundos, dessas outras dimensões, é muito mais avançada do que o nosso. Vocês podem perceber isso que eu estou falando, por exemplo, quem já leu o livro Nosso Lar, eu não sei se o filme deixa tão explícito, mas quem conseguiu ler o livro Nosso Lar, tá? E se lê com uma perspectiva multidimensional, tá? E não com aquele viés religioso, vai perceber que ali é um mundo de alta tecnologia. Porque quando é que foi escrito Nosso Lar? Lá por 1940, por aí? 1940, gente. Olha aí, quase 100 anos, hein? Tem alguns capítulos que o Chico Xavier lá, ele descreve, né, o que o André Luiz está relatando, né? E aí ele diz que entra em algumas salas onde tem algumas pessoas que estão trabalhando, ó, são aqueles funcionários lá da federação, né, estão trabalhando, diante de aparelhos que ele descreve. Aí, quando ele faz a descrição dos aparelhos, para nós hoje, isso existe na nossa realidade há muito tempo, desde 1960, por aí, né? São 1960 não, 1980, por aí, metade de 70, que são computadores. Os laptops, eu acho que são a tecnologia da década de 90, né? Então, os caras estão ali trabalhando com laptops. A descrição que ele faz, os caras estão diante de uma tela, né, como se fosse um cinema, em miniatura, etc. tal, digitando, né, como se fosse uma máquina de escrever. Pô, é um laptop.
Os caras lá em 1940 já trabalhavam com essa tecnologia que para nós só foi se tornar trivial aqui nos anos 2000, entendeu? Então, essa coisa da simulação, do holograma, tá? Para nós parece ser uma viagem, tá? Por quê? Porque nós estamos muito atrasados tecnologicamente. Mas hoje, se vocês forem pesquisar, vão ver que a tecnologia do holograma está muito avançado aqui. Então, se está avançado aqui, imagina lá, imagina lá, né? Nessas outras estruturas em que o que pega mesmo é a tecnologia, entendeu? Então, aqui a gente não percebe que está, né, dentro de um holograma, de uma simulação, porque existe programas, por exemplo, os 5 sentidos. Nós estamos percebendo o mundo de acordo com os nossos 5 sentidos. E isso é uma programação, são programações. Então, a gente vê o mundo de acordo com as programações dos nossos 5 sentidos. Né? Um exemplo, você não enxerga com os olhos. Você pensa que está vendo com os olhos, não vê com os olhos, você vê com a mente. Os olhos são apenas câmaras que introjetam a luminosidade, a luz, né, que os objetos exudam, e o cérebro é que vai fazer a decodificação dessas informações. Então, você vê aquilo que está em termos de informação, que está dentro do seu arsenal cognitivo. Então, às vezes, a gente está vendo, aliás, coisas da realidade estão entrando, sabe, na nossa câmara óptica e nós não estamos vendo, porque não está sendo interpretado pelo nosso cérebro, porque não existe no nosso banco de dados aqueles bits. Mas quando existirem, você vai conseguir ver, porque você vê com a mente. Ok? Então, o que eu quero, na verdade, chamar a atenção aqui, gente, é que quanto mais a gente buscar de informações, tá? Quanto mais a gente estressar a nossa curiosidade do cérebro com relação a esses assuntos, mais eles vão aparecendo, porque a gente vai atraindo essas coisas, essas informações, tá? Que vão permitir a amplitude da nossa percepção, a amplitude da nossa percepção. Então, a gente começa a ver aqui que o mundo não é como a gente acha que é. A gente está tendo uma interpretação do mundo de acordo com o nosso nível consciencial e o nosso nível cognitivo. Ok? Então, eu quero chamar atenção para isso e também para a importância, sabe, que essa coisa que historicamente se chama de alma, né, que modernamente se chama de mental superior, mental concreto, corpo causal, etc. Tal, né, a importância que essas estruturas têm, esse ser tem, sabe, para aquele que é o dono da encarnação. Por quê? Principalmente o mental concreto. Por quê? Porque é através dele, das experiências que nós estamos tendo aqui, é que o nosso corpo causal, né, o corpo real, né, ele vai poder se modificar. Porque se ele está preso, não é por uma questão de, como é que eu posso ser, não é por uma questão de acaso. Existem motivos. Outro dia nós vamos entrar, vou fazer outro vídeo falando, né, dessas causas, desses possíveis motivos. Então, as coisas não estão acontecendo simplesmente pelo arbítrio de alguém, sabe? As coisas são concatenadas. E toda essa estrutura de recuperação, ela demonstra o quê? A preocupação dos seres que estão lá do outro lado, né, para com nós, para com a gente mesmo e com as nossas partes maiores, no sentido de que um dia possamos ser aceitos novamente nessas sociedades cósmicas. Mas isso só vai acontecer quando nós conseguirmos equacionar, equilibrar a nossa dualidade,
quando a gente conseguir ter mais conhecimento dessas coisas que até então eram os mistérios do universo, né? Como a gente está no final de um ciclo, essas informações elas se abrem justamente para que um número maior de pessoas possam o quê? Ascensionar. E, para tanto, você tem que ter o conhecimento transcendental. É um dos requisitos. Existem outros, tá? Mas, sem conhecimento, você não consegue ascensionar. No máximo, se você for uma pessoa boa, que equilibrou suas polaridades, né? Venceu de alguma certa forma a dualidade, você é alocado para um mundo, que aí os espíritas falam mundos de regeneração, mas são mundos de menor dualidade. Se são mundos de menor dualidade, são mundos melhores do que esse, que é de alta dualidade, né? Mas continuam sendo planetas de, como é que eu posso dizer, de quarentena. Continuam sendo presídios. Apesar de a gente não se perceber preso, né? Nós não conseguimos sair daqui. Então, nós estamos presos aqui. E aí, para quem controla, né, essas populações, é o melhor presídio do mundo, porque você não se percebe preso, então você não se rebela. E aí a administração, né, desse complexo fica mais tranquilo, ok? Mas é isso mesmo, a gente tem que ter essa noção e colaborar para que isso nos facilite esse processo de ascensão planetária, ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final, né, de mais um programa Seja um Resgatável. No próximo domingo estaremos pela manhã, a partir das 9 da manhã, no Instituto Samadhi, fazendo uma outra apresentação que nós vamos ainda definir o tema ao longo dessa semana, ok? Para depois fazer o vídeo do programa na próxima segunda-feira, certo? Então, agradeço a todos e, para encerrar essa nossa apresentação, vamos fazer novamente o nosso ancoramento, né, como um agradecimento por essa possibilidade, né, de acessar essas informações libertadoras. Então, convido a todas e a todos a irem fechando seus olhos, colocando foco na respiração, e aí vamos invocando a presença de... Invocando não, porque eles já estão, né? Mas agradecendo a presença de nossos guias, de nossos mestres, que nos inspiraram profundamente em nosso ancoramento e estudo transcendental, nos permitindo aprender e a ensinar um pouco mais, bem como reforçamos a necessidade de equilibrar a nossa dualidade. Por isso, pedimos ao Conselho Evolutivo da Terra e de Momátia, ao Conselho das Forças Telúricas de Urântia, que nos abençoem, nos encorajem, nos estendam suas ressonâncias, propiciando a abertura cada vez maior de nossa consciência. E assim, reconfortados por vossas presenças, pedimos autorização para encerrar esta apresentação, dando-nos forças e inspiração para avançar cada vez mais na senda desses assuntos de ordem transcendental, dizendo todos juntos, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Jai Shivam, Shivankara, Dijai Shiva, Shivankara, Harion, 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 Harionkara, Hari Hari, Hari Hari, Hari Onkara, Selamat Mai. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que estejamos em propósito de verticalização e que estejamos todos em paz. Que assim seja. E até o nosso próximo encontro. Gratidão.